falasse um pouco, fizesse uma análise da partida e também sobre as escolhas, né? Muitos jogadores não titulares, digamos assim, que não vinham numa sequência, foram escolhidos por você na partida de hoje. O que nós pensamos foi o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Até porque nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência, e isso, para mim, também contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. O Flamengo fez uma grande apresentação e, naturalmente, não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude. Sendo que hoje nós teremos um jogo ainda mais veloz, um jogo que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega, e eu acho que isso nós tivemos. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito, mas foi importante, alguns jogadores tiveram uma oportunidade e é isso que nós queremos. Um grupo um pouco mais integrado, sabendo que qualquer um deles a qualquer momento possa vir a ter aí uma oportunidade. Dorival, André Galvão, SBT, a gente olha para o elenco do Corinthians e a gente vê muita qualidade. Hoje acho que foi mais uma prova disso, porque você atuou com uma equipe alternativa e o time jogou bem, se defendeu muito bem, inclusive. Até onde, na sua avaliação, como um profissional experiente do futebol, esse elenco pode chegar? É um time para brigar, por exemplo, pelas Copas, Dorival? Olha, eu acho que nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldades, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque há um mês atrás estava sendo aí campeã do estado. E não é para qualquer uma. A maneira como a equipe do Corinthians jogou a competição toda, eu acho que nós temos que só que enaltecer e observarmos que teve qualidade, teve comprometimento, teve um padrão, teve um equilíbrio. Eu acho que todos os componentes necessários aí para que tenhamos uma equipe competitiva. Eu acho que nós estamos em várias competições. Eu volto a colocar que o que nós temos que fazer é tentarmos ir caminhando em cada uma dessas, logicamente que com equilíbrio. Sabemos que a equipe vai alternar, como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias que enfrentaremos, mas eu acho que é uma dificuldade que todas terão. Naturalmente, aquelas que conseguem passar fases vão tendo uma dificuldade ainda maior, mas é tudo que nós queremos, é passarmos fases para que possamos estar mais próximos aí das primeiras coisas. Dorival Nivaldo de Silva, TV Bandeirantes, parabéns pela vitória. Pela sua experiência também, você acredita que o maior trabalho que você vai ter vai ser na parte física, técnica, psicológica, pelo que você está conhecendo, chegando agora, conhecendo do elenco, depois dessa estreia? Obrigado. Eu acho que é um contexto, Nivaldo. Não existe assim. O ataque é um determinado segmento, o fator. Eu acho que o futebol é isso. O futebol é um componente que envolve muitos comportamentos, quer sejam eles de atletas, de diretorias. É um equilíbrio. O clube tem que estar buscando esse equilíbrio, buscando estarmos aí em totais condições para todos os jogos. Não é fácil. Em uma semana você pode perder tudo aquilo que de repente você tenha alcançado ao longo de 1, 2 ou 3 meses, porque é uma instabilidade que todas as equipes passam e não tem como fugir a isso. Campeonato longo, as Copas elas vão dificultando a cada instante. Olha o nível de jogo que nós tivemos hoje, um jogo muito pesado. Novo Horizontino não perdia aqui na sua casa há algum tempo. Acredito, se não me falha a memória, a primeira derrota do Humberto aqui dentro. Foi a primeira dele.
Então, eu acho que isso daí mostra as qualidades e a capacidade dessa equipe. Uma equipe que está montada já há uns 3 anos, mantém um padrão, poucas trocas, uma evolução constante, chegando aí, resultado aí, não tem acontecido por um acaso. O Corinthians precisava de um momento como esse, agora tem que saber que foi só um bom resultado, nada. O Corinthians no jogo de hoje e tendo ocupação de espaço, ganhando essa segunda bola. Queria que você fizesse essa avaliação, uma segunda rapidinho, sobre o Coronado. Como você enxerga a situação do meio do Corinthians nesse momento? Nós vamos dar tempo para que ele possa buscar o seu melhor e, acima de tudo, ter as oportunidades. Eu tive uma conversa com alguns jogadores, entre eles o próprio, e deixei bem claro que quero contar com o atleta desde que ele me mostre em campo que esteja pedindo passagem. E eu confio muito que ele possa, querendo, da forma como ele me posicionou, que encontrará aí o melhor caminho. É um jogador que tem qualidades, não está aqui por um acaso, e nós temos que aproveitá-lo sim e tentarmos tirar o máximo de um atleta como esse. Eu acho que a equipe se comportou muito bem, teve coisas muito positivas, muito boas, se preocuparam muito com os posicionamentos e esses posicionamentos dificultaram demais a equipe adversária de poder criar, de poder infiltrar. Tiveram algumas boas jogadas pelos lados do campo, que é normal, falta às vezes ainda um movimento para que a gente possa neutralizar esse tipo de jogada, só que você só alcança isso com repetição, com treinamento, melhorando muito aquilo que naturalmente foi iniciado aí há 2 dias atrás. Boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Até um pouco na esteira da pergunta do colega, se optou por colocar 3 volantes com mais marcação na frente da defesa, se essa foi por uma situação do jogo de hoje, o time mais mexido, ou você já identificou que o Corinthians precisa mais reforçar a frente da zaga, de acordo com o domingo? Eu acho assim, se nós olharmos, um jogador como o Charles, ele não é basicamente um volante. Então, para mim, eu acho que nós jogamos ali com um volante e 2 meias, sendo um terceiro homem vindo de fora para dentro, que era o Bidon. Então, assim, é muito difícil considerar, né, alguns jogadores pelas características como volante. Eu acho que o próprio Maicon, até outro dia, era um segundo homem, um homem de chegada. De repente, hoje ele está um pouquinho mais estabilizado numa função. Mas eu acho que nós tivemos coisas boas ofensivamente, muito mais defensivamente, o que precisávamos. Eu acho que era um momento delicado, uma situação complicada, e precisávamos nos recuperar. De que maneira você alcança uma recuperação? O principal é não tomarmos gol. E sendo assim, você aos poucos vai construindo uma outra situação para que de repente você possa aproveitar aquilo de bom que é não tomar, para que você também esteja mais próximo ao gol adversário em condições de fazê-lo. O que a gente precisa é um equilíbrio maior, temos um pouco mais a posse de bola, essa equipe tem que jogar um pouco mais com bola, ter um pouco mais de paciência no campo ofensivo, tivemos muita no campo defensivo, naturalmente você corre um risco um pouco maior, mas para esse momento eu acho que é aquilo que nós estamos conseguindo entregar. Eu espero que ainda possamos melhorar. Tudo vai acontecer com calma. Dorival, Matheus Quintinho, Portal Multimão. Você falou sobre o sistema defensivo. Eu queria falar também agora da parte ofensiva, né, que você falou que aos poucos também vai engrenando. 2 jogadores, né, o Hector Hernandes, que faz o seu segundo gol agora também com a camisa do Corinthians. Retomada de confiança também, ele teve uma participação interessante. Então, você falou muito sobre recuperar jogadores e apresentar isso. Eu queria que você faça uma conversa que você pode ter com ele. E o Breno Bidon, que é um cara também que a torcida enxerga que pode ser um substituto ali para o Garro. Como é que você enxerga ele nessa função, esses 2 jogadores? Eu acho que o Hector é um jogador que pode nos entregar ainda muito mais. Só temos um pouco de paciência, que ele tenha também mais oportunidades. Eu acho que é isso que nós estamos trabalhando, para que todos os jogadores estejam em sintonia, movimentando. Os nossos campeonatos são muito complicados, difíceis. Nem sempre nós vamos manter equipes
Então é um aviso já que eu deixo aqui para que amanhã, tá trocando, não encontrou uma equipe, não é isso não. A gente troca geralmente porque para que não aconteça o que nós vimos aí no jogo anterior. Nós precisamos de uma equipe com força, com atitude, e isso só se consegue se você buscar algumas alterações. O Bidon, eu acho que é um garoto promissor, nós temos que ter cuidado, calma com ele, para que ele possa ir desenvolvendo dentro das suas melhores condições, mas é um menino que promete muito. Eu o vejo com uma característica um pouco diferente do Garro, mas um jogador muito promissor. Dorival, aqui no fundo da TV Globo, você é um profissional super experiente, super vencedor, vem de um trabalho na seleção brasileira. Eu queria saber como é que é para você uma noite de estreia, como foi essa noite, por exemplo? Ainda dá aquele frio na barriga ou essa experiência toda já te dá uma tranquilidade diferente? Não, tranquilidade é tudo que não existe no futebol, não tem como. Não existe a palavra tranquilidade no futebol. Tranquilidade são os dias de férias, e olhe lá, porque aí você passa a trabalhar para a montagem do elenco do ano seguinte, quando você está empregado naturalmente. Mas assim, nós já estamos pensando no jogo de domingo, não tem? Acaba aqui, coisa de 15, 20 minutos, nada além disso. Então assim, a gente valoriza muito pouco e curte muito pouco uma vitória. Mas a derrota é muito amarga. Ela marca e ela persiste por um tempo muito maior. Por isso que é muito difícil, não é uma função muito simples e fácil, não. Dorival, na esteira dessa pergunta, eu passei o jogo, durante boa parte do jogo, observando as suas reações, né? E a gente, acompanhando a sua carreira, tem o Dorival mais pacato, mais calmo, cara bem mais centrado, e em alguns momentos, principalmente no começo do jogo e mais também no final, pude ver um Dorival bastante agitado, às vezes até caminhando, né, junto com as linhas do primeiro tempo defensiva, em outros momentos jogando junto com o time, né? Teve até um lance que o Yuri foi dividir, você deu aquele combustível, vai para ele correr em relação à bola e fazer o movimento. Queria que você falasse um pouco sobre essas reações, a diferença do que é o comum do Dorival Júnior. Isso me permite uma segunda em relação ao Charles, que saiu com incômodo, né, no jogo, qual a situação dele, preocupa, não preocupa? Não, eu acho que não preocupa, foi muito mais no sentido dele já estar bem desgastado na partida, mas ele fez uma grande partida. Um jogador que foi muito útil e espero que ele repita mais vezes aí esse tipo de situação. Eu sou sincero com você, eu nem percebi muito isso. É lógico que quando você já tem um tempo de trabalho, o teu time já com um pouco mais de posse de bola, um pouco mais o controle do jogo, é um pouco diferente. Não acontecendo, você sendo pressionado até os últimos minutos, é natural que, de repente, ali você altere um pouco o seu comportamento. Mas acredito que nada que tenha feito uma diferença tão grande assim. Eu sempre fui bem equilibrado e procuro entender todas as fases e tudo aquilo que esteja acontecendo dentro de um jogo. Professor Dorival, aqui, boa noite. Com relação, tivemos uma parada no primeiro tempo, um lance que o adversário ficou no chão, e eu percebi a movimentação, você chamando os jogadores naquele momento para um bate-papo. O que vocês conversaram naquele momento? Era com relação ao posicionamento? E eu vi que você falou mais próximo ali com o Alex Santana. Como é que foi esse bate-papo? Não, porque o Alex estava jogando, era o jogador mais solto nosso, mais livre nosso. Então, na inversão de lado, ele tinha que tentar uma aproximação mais rápida ou abrir para que ele pudesse nos ajudar nessa iniciação. Nós procuramos colocar ali para ele que talvez ele não estivesse percebendo, mas ele era o jogador que estava mais livre e em condições de poder, de repente, colaborar um pouco mais e estar um pouco mais com bola para que pudéssemos ter uma iniciação do lado do campo. Foi apenas isso. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.